Olá, nós estamos de volta com o ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde. Eu sou Gustavo Meirelles, médico radiologista, vice-presidente médico da AFIA, sou fundador da Comunidade de Inovação em Saúde e co-presidente do Instituto AFIA. E é um prazer ter você conosco mais uma vez para discutirmos aqui inovações na saúde. Estou muito contente de receber aqui novamente a Cláudia Kohn e o Carlos Martins para a gente continuar uma excelente conversa sobre a digitalização revolucionando a medicina diagnóstica. A Cláudia é CEO do Alta Diagnósticos, ela é uma voz super influente aqui no Brasil no setor de saúde já há muitos anos. Tivemos um papo excelente na nossa primeira metade e vamos continuar agora também com Carlos Martins, que é o CEO da Roche Diagnóstica aqui no Brasil, já passou por vários países, liderando também iniciativas de transformação digital no setor. Carlos e Cláudia, sejam novamente muito bem-vindos. Obrigada, Gustavo. Prazer estar aqui, de verdade. Eu vou começar dessa vez com o Carlos e aí vocês vão se complementando, que foi muito legal o bate-papo no primeiro. São temas que os dois dominam como ninguém. E eu vou começar com o Carlos para a gente falar sobre Navify Analytics. E não tem como fazer um ExpertCast sem falar da inteligência artificial. Então, eu vou te perguntar primeiro, Carlos, como é que tem sido essas inovações, especialmente o uso da inteligência artificial na Roche Diagnóstica. Assim como você trouxe aqui, eu fiquei entusiasmado com o sequenciamento genômico em menos de 4 horas. O que tem de novo aí em inteligência artificial? Bacana, e você tem razão, Gustavo. A inteligência artificial deveria ser o meio para atingir um fim, mas hoje em dia eu acho que é mais o ponto de conversa, o tópico de conversa. Mas a gente tem que saber regular esse tom de discussão, porque ela é de facto o meio para a gente atingir um fim. Só que é tão potente que a gente não pode ignorar, enfim, todas as repercussões que essa tecnologia pode ter, né? Então a gente na Roche tem interpretado de forma com muito respeito tudo isso. Cláudia aqui no episódio passado falou bastante sobre segurança de dados, cybersecurity, tudo que é lei de privacidade de dados, etc. Então isso para nós são dogmas muito importantes que a gente tem que manter na nossa estratégia de desenvolvimento de software e inteligência artificial, tanto do nível interno como do nível externo. Talvez eu começar pelo nível interno. A gente tem uma estratégia de 3 níveis de inteligência artificial dentro da nossa organização para as nossas pessoas, tá? A primeiro nível se chama Everyday AI, ok? E isso é basicamente culturar as pessoas, educar as pessoas a usarem as ferramentas do dia a dia, por exemplo, um ChatGPT da vida, um LLM, um notebook LLM, e outras ferramentas que nos podem, Gemini, a gente trabalha muito com a Microsoft e com a Google. Então, quais é que são essas ferramentas que nos podem ajudar no nosso dia a dia para a gente acelerar a nossa capacidade de trabalho? Eu sou um utilizador massivo de ferramentas de inteligência artificial, porque eu quero que as minhas pessoas também sejam elas super users dessas ferramentas. Eu vejo em minutos de reuniões que a gente consegue poupar horas na produção de uma minuta. Por exemplo, se a gente estivesse aqui gravando, e não sei se você está, mas se a gente estivesse gravando com o Gemini Notes, a gente teria um resumo tremendo no final, com 30 páginas. Você coloca um prompt em cima dessas 30 páginas e pede, me dá uma abordagem estruturada dessa ou daquela forma, e é incrível o que hoje em dia a gente consegue obter, não é? Então, esse é o primeiro nível, Everyday AI, a culturar as 110 mil pessoas que a gente tem dentro da nossa organização pelo mundo fora, nessas ferramentas. O segundo nível chama Reshape, e tem essencialmente a ver com grandes processos que a gente tem dentro da nossa organização e que a gente possa reduzir tempos, provocar impacto, quer na fábrica interna de produção, de inovação, quer no impacto que isso possa ter na entrega de serviços para os nossos parceiros e, consequentemente, para os pacientes. Então, estamos falando aqui na engenharia de processos, basicamente. E aí há grupos mais específicos que estão trabalhando dentro dessa área. E o terceiro nível é o Big Ideas. São ideias de inovação, e a gente aqui pode estar falando de moléculas no tratamento da farma ou de novos testes na diagnóstica, novas tecnologias, sejam elas digitais. Por exemplo, a nova tecnologia de sequenciamento seria uma das ideias a ser proposta dentro desse funil de grandes ideias, Big Ideas. E aí como é que a gente usa a inteligência artificial para poder provocar impacto na ponta? Então, essa é a parte interna.
A parte externa, que são o desenvolvimento dos nossos produtos, eu acho que ele ainda é mais, desculpem, às vezes o meu português de Portugal não entra bem, exciting, ele é ainda mais excitante ou entusiasmante, né? Porque a gente tem no desenvolvimento do nosso stack Navify, do nosso conjunto de soluções Navify, tem inteligência artificial embebida em vários conceitos, em vários módulos. Por exemplo, com o DAS a gente tem a demonstração do impacto de reduções de inventário de forma brutal, porque a inteligência artificial avisa o utilizador que, ei, atenção, você consegue trabalhar com um inventário muito mais reduzido. Ou tem um impacto na redução de tempo de resposta dos exames na ordem de 60%. Porque consegue dar inteligência ao sistema e gerir, é o cérebro que gera todo o sistema analítico para maximizar o resultado e a produtividade de um resultado de um paciente. Então a gente está aqui assistindo, e claro, eu não vou entrar em conceitos mais técnicos, porque então depois a gente perdia aí o nosso público, mas está em todo lado nesse momento. A gente deu exemplos de câncer, nesse momento a gente tem a produção de algoritmos, só para fechar, tem a produção de um novo universo de algoritmos que, por exemplo, câncer, hepatocarcinoma ou câncer do cólon, em que você, a partir dos 3 últimos resultados do hemograma, que o paciente já tem no seu histórico, e o DASA vai ter isso no seu data lake desse paciente, a gente implementa o Navify e em cima do Navify, com os algoritmos de inteligência artificial que a gente está lançando agora nesse momento, a gente vai conseguir prever, dar a predição de se esse paciente, qual é a probabilidade desse paciente ou já ter, ou desenvolver câncer do colo ou um hepatocarcinoma nos próximos anos. Então, uma vez de novo, a gente está falando de medicina diagnóstica preventiva, que obviamente quando você tem um produto check-up ou quando você tem para um determinado segmento da população que pode ter acesso a essa tecnologia é obviamente uma mais-valia, mas aqui no Brasil eu acho que o grande desafio é como é que a gente coloca essas ferramentas ao serviço dos 200 milhões, mais de 200 milhões de brasileiros que a gente tem aqui nesse país, nessa potência incrível. Acho que esse é o grande desafio, acesso. Como é que a gente consegue não só estar no topo da pirâmide, mas trazer essas ferramentas, e isso tem que ser um trabalho colaborativo com reguladores, governo, políticos, etc., para a gente conseguir fazer essa diferença. Olha, fantástico, e você citou, né, na primeira metade do nosso episódio o novo sensor de glicose e essa questão do acesso aqui a uma população de diabéticos, que é o dobro da população de Portugal, e aí certamente vai ser fantástico para trabalharmos muito em conjunto aqui. Estou falando a Cláudia representando DASA, Carlos Roche, eu como Instituto AF, entidade sem fins lucrativos que está focada no combate a condições crônicas não transmissíveis. Então, trabalharemos bastante em conjunto aí nos próximos anos. Eu vou voltar para a Cláudia agora, porque DASA me deu algumas deixas então muito, vou deixar muito você legais. aproveitar para falar de IA e inclusive pesquisa clínica, que a DASA tem uma liderança enorme. Eu vou começar por isso, porque quando o Carlos fala em reduzir tempo, em questões estruturantes, eu diria até antes de prevenir, predizer, novamente, é uma palavra que se usa pouco e cada vez mais a inteligência artificial vai trazer essa palavra para o dia a dia, dentro de toda a rotina que ele trouxe dele e no aculturamento dos 110 mil colaboradores Roche e para os 25 mil colaboradores DASA, certamente a gente tem uma oportunidade gigante. Não para aprender inteligência artificial e querer resolver o mundo, mas para incorporar no seu dia a dia e entender que ela é meio para você fazer muitas coisas. Então, na questão, eu vou começar com pesquisa clínica, porque a DASA, como uma das lideranças em pesquisa clínica, a gente tem muito orgulho do que a gente tem feito. E talvez os 3 pontos principais facilidade para um paciente, e quem trabalha com pesquisa clínica sabe a complexidade do momento que você identifica um paciente e randomiza esse paciente para dentro dessa pesquisa. Primeiro, ele saber que ele é elegível a isso e por que ele está entrando nisso. Então, a informação é poder para esse paciente. Segundo, porque você traz mais precisão quando você tem, e aí um exemplo do que a DASA fez para a doença renal, nós conseguimos, através do Data Lake, com todos os dados anonimizados, mas poder puxar de maneira muito rápida 5 mil pacientes que poderiam ter doença renal crônica para essa doença renal com o Data Lake
e poder puxar para uma pesquisa clínica ligada à doença renal crônica, que pudesse engajar muito mais pacientes em menor tempo, o que você faz no final das contas? Olha o final desse processo que começa com a pesquisa clínica. Você traz uma terapia que está sendo pesquisada muito antes e disponibiliza para esse acesso que o Carlos falou para uma população em custos menores, porque você encurtou o tempo, consequentemente a verba colocada para uma pesquisa clínica, ela consegue ser mais eficiente. Então veja o quanto que poder interessante com propósito que a DASA tem quando faz uma pesquisa clínica utilizando inteligência artificial. Então a gente tem utilizado, eu trouxe um exemplo, mas tem vários, e já conectando com a questão que o Carlos falou do SUS, por exemplo, nós identificamos 43 doenças no NLP que nós estamos fazendo para poder engajar o paciente, identificar e predizer para que ele faça o acompanhamento adequado. E um exemplo que foi dado foi diabetes, com algumas respostas e inteligência artificial aliado a alguns exames no seu histórico, você consegue saber quem pode ficar renal crônico ou diabético ou piorar o seu indicador de diabetes no decorrer do tempo com esta análise. Consequentemente, você traz esse paciente para fazer a sua hemoglobina glicada numa frequência adequada, que muitos não fazem olhando para a população. Nós não podemos falar nem só de alta, mas a gente tem uma marca que trabalha para o SUS, que é a CL, na DASA. Então, para uma população gigante, num Brasil geograficamente gigante, ter uma possibilidade de ter um monitor que te ensine e a inteligência artificial que fale, vá lá e faça seu exame porque não está bom. Não só para diabetes tipo 1, mas a diabetes tipo 2 que abrange uma quantidade de população quando a gente fala de um Brasil mais velho, no sentido de idade, ou seja, a longevidade aliada à predição de você não ter uma vida longeva, porém com problemas de saúde. Então, a inteligência artificial, com precisão de dados, trazer mais pacientes para a pesquisa clínica, com mais precisão, é um exemplo. E o outro é o chatbot que nós criamos através da inteligência artificial para tirar dúvidas do paciente que está randomizado, que está participando de uma pesquisa clínica, seja para o tipo de pesquisa que for, ele tem uma interação que antigamente, para quem tem, você falou 30, você foi gentil, quase 40 anos de saúde, era algo muito distante. O paciente não sabia nem o que ele estava fazendo lá dentro, ele só sabia num papelzinho que ele tinha que tal data fazer um exame ou visitar o médico para acompanhar a pesquisa clínica. Hoje não, hoje ele participa, ele coloca mais dados através dessa interação com o chatbot e com isso fica mais rico o final da pesquisa com todos os dados, reações adversas, tudo alimentado pelo próprio paciente, não só pelo médico. E isso é incrível para a pesquisa clínica, né? Não, incrível são as inovações que vocês estão trazendo aqui, pesquisa clínica, setor diagnóstico. Carlos, inclusive, deu uma ideia que já está anotado aqui na minha mente. 2025 foi o início dos videocasts no ExpertCast. E a gente já tinha um plano, eu e a Eli, que está à frente da SoulPods, faz a produção aqui do ExpertCast, de começarmos uma newsletter do ExpertCast. E certamente usaremos alguma ferramenta agora, com essa ideia aqui do Carlos, a gente usa alguma ferramenta de IA, captura aqui o nosso papo, e isso vai nos ajudar a fazer newsletters também personalizadas para o público ouvinte ou espectador, né? Então, pode saber que quando sai a primeira newsletter tem dedo seu ali. Privilégios, mas se eu posso só... Lógico, deve. Fique à vontade. É ótimo falar com a Cláudia, com você, porque vocês trazem muita experiência do que é o mercado brasileiro e do paciente da ponta, né? Mas eu queria não entrar aqui nos modelos de gestão de como é que a gente pode ter uma saúde melhor no Brasil, até porque esse é um sistema super complexo, é o maior sistema de saúde público do mundo, o SUS, no Brasil. Não tem nada comparado, talvez um NHS no UK, mas a gente está falando de 70 milhões de pessoas no UK. Aqui,
25% da população tem a possibilidade de usufruir de um seguro de saúde privado e os outros 75% têm que, e muitas vezes funciona super bem, têm que ser servidos pelo sistema de saúde público. Estamos falando de 160 milhões de pessoas. Lembrando que os outros 60 milhões também utilizam o SUS para vacinas, para um monte de outras. Né? Exato, é massivo. Então, o primeiro ponto é, tem que haver essas parcerias público-privadas com cada vez mais frequência para a gente conseguir realmente, com o exemplo daquilo que a Cláudia ilustrou, para a gente trazer cada vez do paciente com condição de diabetes para poder ser monitorado dentro do sistema público e privado, e sendo ele um só por vezes. Essas parcerias que existem, né? E existem vários hospitais filantrópicos que estão entrando muito dentro desse sistema, a própria DASA também. Então, esse é um ponto. O outro ponto é você pediu exemplos de inteligência artificial em pesquisa. Eu não gostaria de deixar passar aqui isso em branco, porque é uma das áreas onde a Roche está provocando mais impacto. A gente construiu um novo instituto chamado Instituto dos Organoides, tá? Que é, ou seja, o objetivo é que a gente tenha órgãos simulados, pulmões, corações, rins, fígados, músculos, etc. Corpos humanos completos ou segmentados em componentes, se me permitem falar isso, para a gente deixar, por um lado, de usar ratinhos, ou seja, o conceito de sustentabilidade animal. Esse é um ponto muito importante para a gente, né? Como ESG, como toda a parte de sustentabilidade, etc. Ambiente, governança, mas principalmente para acelerar a pesquisa. Aquilo que hoje em dia uma molécula de tratamento leva 10 anos a desenvolver, entre 9 a 10 anos, e 10 bilhões de francos suíços, em média. Tá. Uma molécula como um tratamento de câncer de mama, um Avastin, um trastuzumab, foram 10 anos de desenvolvimento e 1 bilhão de francos suíços, são 10 bilhões de francos suíços no final desses 10 anos. Com o risco de, às vezes, chegar no ano 7 e começar os estudos de fase clínica 1 ou 2 e abortar. Ou seja, foram 7, 8 bilhões que você colocou de recursos que você não conseguiu levar para o mercado porque não ficou comprovado no estudo de fase clínica que seria eficaz ou que teria eventualmente aquilo que seriam os design goals do projeto inicial para o paciente, né? Então, a gente criou esse Instituto de Organoides principalmente associado à inteligência artificial. A inteligência artificial é quem produz esses órgãos, depois, obviamente, printados em impressoras 3D com tecido fabricado artificialmente, mas que simula em 90% um órgão humano. E depois a gente, associado a isso, tem uma coisa que chama Lab in a Loop, que é a gente propõe uma hipótese à inteligência artificial, e aqui a gente está falando de ferramentas de inteligência artificial, não é o Gemini, não é o ChatGPT, estamos falando de ferramentas específicas para P&D, que a gente usa em P&D, desenvolvidas por nós, com os nossos parceiros. A OpenAI é uma das empresas que está desenvolvendo com a gente, a Microsoft é uma das empresas, a Google é uma das empresas que está desenvolvendo com a gente, porque eles também estão interessados nisso. Estão interessados em ter um footprint na parte da saúde, né? Muitos deles até já desenvolvem gadgets e wearables para a Google, por exemplo, é uma dessas empresas. Para que depois a gente consiga acelerar todo esse processo. Então a gente dá a hipótese à inteligência artificial, a inteligência artificial testa essa hipótese dentro do sistema de forma simulada. Se passar, a gente vai usar esses órgãos para testar. O que sai desse resultado é integrado de novo na inteligência artificial, é o que a gente chama o Lab in a Loop. E a gente espera que um processo de 10 anos, pelo menos, seja reduzido a 50%. Oh, fantástico. Que é incrível. Que a gente estiver falando. É ciência que a gente está falando. Mas a gente também está falando de impacto para o paciente, na ponta, né? Muito bom. Posso... Lógico, pode sim. Eu adoro. Fiquem à vontade. O Carlos fala, porque me estimula a ver exemplos e o que mais a gente pode buscar. Você como radiologista, né? Eu vou trazer um exemplo quando você falou do organoides, Dr. Heron Werner, que você conhece, está no Rio de Janeiro. Quero inclusive recebê-lo aqui, porque o trabalho dele é magnífico. Então, ele vai adorar. A DASA deu a patente que era da DASA para ele. E nós temos quer dizer, eu falo nós porque ele está conosco e também é um casamento e a gente tem muito orgulho de ter o Heron com a gente. Através de um caso, e não vou deixar ele contar a história, mas nós temos hoje a impressão de bebês e de partes dos bebês 3D que estão no útero da mãe ainda, que eventualmente tenham alguma possibilidade de má formação diagnosticada, com toda a capacidade de verificar onde, como, inclusive facilitar ao médico uma abordagem cirúrgica intrauterina para que salve este bebê. Veja,
O desenvolvimento disso foi através de algoritmos e fusão de imagens, né? Eu pensei em você aqui como radiologista, porque é apaixonante, de ressonância e ultrassom, que permitiram essa construção com um laboratório de uma universidade no Rio de Janeiro, que se integraram e tinham pessoas multidisciplinares trabalhando isso, para que hoje a gente possa imprimir uma um joelho, um osso, de forma a ajudar em próteses, órteses e próteses tão importantes para a medicina. Hoje ele tem esses bebês no Museu de Londres, expostos, eu digo, a impressão, porque é uma tecnologia, ciência pura, que se transformou numa realidade que hoje é disseminada para impressão de vários órgãos, desde ortopedia, cardiologia, oncologia e outras especialidades. Então, isso é incrível quando você sai de uma pesquisa, como ele começou, e teve um estímulo que eu vou deixar para ele contar, e hoje você ter a possibilidade de, eu vou trazer para humanização, alguém ver um resultado de exame de ultrassom, uma gestante de ultrassom 3D, e alguém que não tem a possibilidade de ver, sentir o pezinho do seu nenê através da impressão, ou o rostinho do bebê através de uma impressão, porque a pessoa não tem a possibilidade de visão. Veja o que é a humanização como fim e o meio a toda a tecnologia que pode ajudar isso, né? A gente se orgulha muito disso. É incrível, eu já tinha a ideia de trazer o Heron aqui, agora eu vou acelerar o convite, porque realmente são trabalhos fantásticos. E vejam só, vocês dois aqui, Carlos e Cláudia, trazendo inúmeras inovações, avanços e a medicina diagnóstica em prol da saúde. E a gente ainda ouve de vez em quando assim, nossa, mas faz exame demais, mas tem muito exame normal, é por isso que a saúde não tem sustentabilidade, porque estão fazendo muito exame. Aí eu vou querer ouvir dos dois aqui também, como é que a gente desmistifica isso, né, e consegue mais e mais demonstrar o valor que nós entregamos com medicina diagnóstica e tirar esses preconceitos. Vou começar com o Carlos, mas depois quero ouvir Cláudia também. Brilhante, o ponto para mim é a educação, começa a educação e, Gustavo, obviamente que a gente sabe, os médicos no Brasil e em todos os pontos do mundo são, enfim, eu quando olho para a minha trajetória académica, eu sou de negócios, tá, de administração, mas quando olho para a minha trajetória, eu vejo, nossa, um curso de medicina é uma coisa incrível, a quantidade de informação que você tem que estudar e aprender para poder tratar de um ser humano, mas é uma área que viaja a uma velocidade incrível para você estar atualizado. E claro, dentro de uma determinada especialidade você vai ter obviamente uma vertical de conhecimento, mas esse é o ponto. Hoje em dia, eu tive uma lesão que eu pensava que era do joelho, mas não era do joelho, eu pensava que era do quadril, mas não, era do joelho. Olha. E eu fui aqui no Einstein, esforço em demasia, e o ortopedista que me avaliou, o Dr. Rodrigo, um grande abraço para você, que ele é um amigão meu hoje em dia, ele dizia, nós segmentámos a medicina em pedaços, e assim desenvolvemos as especialidades. Mas hoje um ortopedista que vê um quadril é uma das disciplinas mais completas que você tem em ortopedia, porque o quadril é o nosso centro. E ele pode trazer lesões nos joelhos, pode trazer lesões nos tornozelos, pode trazer lesões nas costas, mas muitas vezes a gente só analisa onde tem a dor, a gente não analisa onde começa a lesão, né? Exato. Então essa integração ela é determinante, né? Mas para mim a educação é muito importante. Como é que a gente como indústria consegue, em parceria com os nossos parceiros, trazer essa educação para os médicos? Acho que isso é muito importante. Muitas vezes os médicos não sabem, não conhecem ainda o que é que está acontecendo. Tem uma série de inovações no pipeline para os próximos 3 anos, no pipeline da Roche, 170 novos marcadores que vão sair, coisas novas que não existem hoje em dia, 170 novos testes que vão sair. É muito impactante. Alguns deles na área de sequenciamento, outros na área molecular. Parceiros como o DASA estão na primeira linha de frente para poder trabalhar com a gente, até porque a gente precisa desse tipo de know-how e expertise. Mas a gente está falando, o DASA é medicina suplementar. É a associação privada. Então, de novo,
e o resto da população, né? Como é que a gente... E o DASA já tem um footprint nessa área também, mas como é que a gente consegue escalar isso para mais, né? Exato. Então, a educação ela é muito importante, a gente trazer como indústria, que a gente está no início, normalmente quem está no início até é os parceiros como o DASA, que são eles que veem os pacientes, são eles que nos reportam as necessidades não preenchidas. Com base nessas necessidades não preenchidas, a gente vai fazer internamente um trabalho de casa para ver se o pipeline de inovação cabe a essa ideia e se essa ideia pode ser escalável não só para o Brasil, mas para todos os países. Na Roche, o Brasil é um dos 9 países que tem uma fala direta com a nossa pesquisa e desenvolvimento interna da Roche. São os principais países do mundo, Estados Unidos, China, Brasil, Japão, 3 ou 4 países centrais da Europa e fazem esse grupo que tem a representatividade e a diversidade necessária e o número, o N necessário para poder, obviamente, trazer essas necessidades não preenchidas. E depois a gente devolve isso para o mercado em soluções. E com isso tem que vir um package de educação. Tem que vir. Então, para mim, há outras coisas, seguramente, né? Enfim, a informação nos média, isso também é muito importante, mas para mim a educação ela é determinante porque ela vai fazer com que um profissional de saúde não só saiba o que é que existe, mas saiba como usar, saiba como prescrever, saiba como usar com o paciente para ter o melhor desfecho clínico possível. Então, para mim, a educação é um ponto determinante. Ótimo ponto, Carlos. E você, Cláudia, além da educação, o que mais que você traria aqui? Vou trazer um pouco de polêmica aqui, eu acho. Por favor. Você fala em... eu acho que, assim, eu nem vou falar de educação, porque Carlos já abordou e eu concordo plenamente e acho fundamental. Acho que o caminho que ele vem trazendo, a Roche, ajuda a conectar com a ponta. A gente pensa como parceiro não só ali, mas para criar coisas novas ali para o público, para o médico e etc. Então, eu acho que educação é fundamental e eu acho que ele já conectou com, para mim, um dos pilares dessa fundação, que é o médico. Eu diria que a espinha dorsal de tudo isso é a ética e a confiança. E, infelizmente, a gente caminha e caminhou, e eu, como fundadora da Abramed, junto com outros players, quando presidi o conselho, criamos um código de conduta exatamente porque existia uma conduta não adequada de algumas áreas, e aí não só do diagnóstico, mas era um conjunto de coisas que traziam algo que hoje pode se falar, pode ser fraude, pode ser não compliance, mas a grande questão é que a pertinência do exame, e aí não é nem mais nem menos, mas a pertinência do exame tem que existir, seja para prevenir, ele pode ser normal. Isso. Então não pode ter um baixo número de exames para não detectar o que precisa ser detectado. E até para rastrear doenças e populações que precisam, em algum momento, desse rastreio. Então eu acho que isso é importante, portanto a pertinência talvez seja a palavra melhor que, para mim, retira da mesa não compliance, fraude, qualquer negociação de kickback, coisas que não devem existir no diagnóstico, nem na clínica, nem no hospital e nem em nenhum lugar da saúde, nem na saúde. E isso traz a confiança. Então, meu primeiro ponto existem pilares como operadoras de saúde que não podem ter isso como um meio de corroer essa relação. Players de diagnóstico que são sérios e que não podem ter essa desconfiança de que em algum momento eles não fazem. E aí eu trago um ente no mundo que não existe, que no Brasil existe, chamado Glosa, né? Então, muito exame aparece... Eu acho que todos esses pontos também podem ser colocados. Aliás, você, como radiologista, é uma liderança para todas as lideranças da saúde assistirem você falar, porque você traz temas como esse. Não é o desperdício e nem o não pedido médico, é a pertinência. Então, na faculdade tem que se aprender isso, na indústria, ajudando a educar, tem que se colocar isso.
Os problemas têm que ser colocados na mesa para que eles sejam eliminados e que se traga confiança com players sérios. E eu confio na DASA e na forma reta que a DASA trabalha e transparente que a DASA trabalha. Então, a Abramed, a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, sempre falou isso e a gente trouxe isso desde a fundação e até agora. E aí é o setor, não é a DASA, é o setor como um todo, todos os players que são éticos, que querem qualidade, que vão trabalhar para essa qualidade. Hoje o César, na presidência, vai e fala isso o tempo inteiro. E eu fico feliz, porque esse é o legado que a gente tem que trazer para não existir essa máxima que você falou que existia. A minha mãe, Ruth, tem 96 anos e meio e ela pega o celular e olha o exame dela no NAV. Então, veja, ela faz prevenção. Ela tem 96 anos e meio e trata com um médico que verifica constantemente se ela está tudo bem. Dona Ruth, está tudo ótimo, vamos continuar. Então, por que não fazer? Mas ela não né? O médico não desperdiça, nem ela desperdiça. Mas ela faz prevenção. Então, prevenção é importante para a saúde. E o melhor exame para o sintoma existente também é importante. O que não se pode falar é que porque se pediu é culpado por maior custo. O maior custo está em outros desperdícios. Esse desperdício de não se trabalhar com confiança, de ter muita burocracia, de não usar inteligência artificial, de trabalhar cada vez mais com inovações que eliminem papel, que tragam eficiência, que tragam menor custo, vão garantir que a gente invista cada vez mais na relação integrada, interoperar e assim por diante. Então, acho que teu tema é espetacular de você trazer para uma conversa de inovação, porque a inovação vai ajudar a trazer a confiança e a eliminar todos os pontos que são arestas que têm que ser eliminados do setor para que o setor tenha mais confiança. Olha, essa é a educação que eu espero poder passar para as pessoas para que a gente chegue lá. E eu acho que a gente fala disso aqui é espetacular. Super assertivas e certeiras as falas dos dois aqui, né? Somando a educação junto ao uso adequado, correto, ético dos procedimentos, sejam eles quais forem. Então, super complementares. Eu, de novo, agradeço a presença de vocês dois aqui, mas não vou deixar vocês irem embora antes de responderem ao tradicional papo rápido. São perguntas com respostas ali diretas sobre temas que não têm relação com inovação na saúde, mas mais para a gente conhecer um pouquinho do Carlos e da Cláudia. Vou começar aqui pelo Carlos, com uma dica cultural ou viagem, um livro, uma série, um filme. Imagino que você tenha várias, você pode escolher aqui o que quiser deixar para os nossos ouvintes, espectadores. Não, maravilha. Viagem, para mim, Japão. Eu tive agora com a minha família em agosto desse ano, tivemos 21 dias no Japão e visitamos o Japão de ponta a ponta. E foi uma coisa, eu já conhecia bem antes, pela natureza do meu trabalho, mas a minha família não, então foi, para além do país, foi também estar em família, né? Que é um tempo. E uma série, talvez Yellowstone, que é uma série maravilhosa que fala sobre um rancho nos Estados Unidos e a família. Não sei se vocês conhecem, mas merece a pena. Muito bom. O Japão também é uma viagem querida minha aqui. Quero levar a família, ainda não consegui. Preciso separar ali 2-3 semanas para fazer o que vocês choque cultural fizeram. É extremamente bacana, né? Eu tive lá algumas vezes a trabalho, mas ainda não consegui fazer esse país inteiro assim. É uma boa dica. E você, Cláudia, tenho certeza que tem várias ótimas dicas aqui para nossa plateia. Já que nós estamos falando de diagnóstico, eu vou falar de um livro que não sei se muita gente conhece, mas que para mim foi impactante. Eu li há muitos anos atrás. Ele não é um livro novo, mas que é interessante porque ele perpassa a questão de que mesmo com a tecnologia existindo, vão existir histórias, erros e acertos. Que é todo paciente tem uma história para contar. E fala muito de diagnóstico. Bacana. É da Lisa Sanders e é muito legal, porque tira o endeusamento de uma tecnologia que resolve o mundo, resolve tudo, e também de pessoas que são vulneráveis e podem errar. A grande questão é como você trata o erro.
Então eu acho que é um pouquinho, são várias histórias e o final do livro talvez reúne todas elas para você refletir sobre isso. Então, sobre uma viagem, nesse momento como judia, eu diria Israel. Excelente, também gosto muito, já tive algumas vezes. Muito bom. Tem muita inovação, é uma escola de inovação num lugar tão pequenininho e que tem talvez um exemplo, para quem não conhece, de um hospital chamado Hadassah, em Jerusalém, que traz a paz como a integração e a paz com tecnologia como bandeira maior, porque o chefe do pronto-socorro é muçulmano, o diretor é judeu, o gestor é cristão e tem todas as religiões atendendo de forma gratuita por doações, todas as religiões. E é extremamente inovador, é das instituições que tem mais inovações colocadas no mundo. Então, se eu puder falar de uma viagem e ao mesmo tempo de uma visita para quem é da saúde, Hadassah em Jerusalém, Israel. Excelente. Eu vou voltar para o Carlos agora para perguntar o que ele faz para cuidar da própria saúde. Esporte. Muito esporte. Vários esportes. Então, agora triatlo, né? Estou preparando para esse Ironman, essa prova que vai dia 30 de novembro, daqui a 25 dias, mais ou menos. Então esse é o meu foco agora, né? Eu todos os anos coloco um objetivo de superação para mim mesmo, assim, e que tem a ver com o corpo, porque ao mesmo tempo que eu na jornada de preparação para esse desafio, a gente vai aprendendo internamente como é que o nosso corpo reage, como é que a nossa cabeça reage. Isso é desenvolvimento individual. Então eu sempre tem um esporte que eu gosto muito. O ano passado, o desafio desse ano é o Ironman. O desafio do ano passado foi fazer o Fast Kitesurf, que é um esporte que tem a pipa e o vento, né? Vocês sabem, o ano passado a gente fez 500 km no Nordeste brasileiro. Olha, começando no Ceará até o Maranhão. Viajamos 500 quilômetros com um colega da Rocha também e outros 10 amigos de São Paulo. A gente foi para o Nordeste e fizemos essa travessia. Então eu gosto de aventura, de adrenalina e de esporte, por o meu corpo testando e a minha cabeça também. Excelente. E você, Cláudia? Eu hoje, eu fui uma enxaquecosa que aprendi a meditar, então eu queria trazer, que eu curei a minha enxaqueca. Tem até com o meu professor de meditação, ele fez um vídeo, porque eu era muito cética com meditação. Então eu diria, para cuidar da saúde, meditação foi fundamental para a minha vida. Hoje já fui muito adrenalina como o Carlos. Hoje eu sou mais equilíbrio, então Pilates, que eu acho que traz um equilíbrio e força fundamentais, então como dica de cuidado com a saúde. E como eu tenho uma mãe muito longeva, os cuidados que ela fala, ela lê muito, tem muitos amigos e come muito bem, nunca fumou, como eu também nunca fumei. E então ficam como dica, que eu acho que são práticas de comportamento que ajudam a gente a ficar melhor e mais tempo. Ótimo. A gente teve um episódio aqui do ExpertCast sobre medicina de estilo de vida, com uma ótima dupla também, que falaram de várias coisas, mas um foi o Wagner Castropil, que fundou o Instituto Vita e agora está muito na linha de medicina de estilo de vida, junto com um colega meu, radiologista, o Rodrigo Iacubian, que faz ainda parte do tempo como médico radiologista, músculo esquelético, mas ele já há muitos anos medita e é um professor de Kundalini Yoga. Então a gente falou também sobre esses temas aqui no ExpertCast. Carlos, eu vou voltar com você para saber, se você fosse o entrevistador de um podcast, quem que você entrevistaria? E essa pessoa pode estar ou não entre nós, então pode ser alguém também do passado. Ela já não está entre nós, seria o Fernando Pessoa. Eu admiro muito o trabalho dele, porque assim, acho que a poesia dele inspira a gente, né? Não sei se já leram alguma coisa de Fernando Pessoa, mas enfim, quando eu começo lendo os trabalhos dele, porque ele viajava também um pouco, né? Então acho que ele traz um pouco de ficção do momento pós-renascentismo, em que Portugal e a Europa viviam um momento conturbado, não é? Em alguns locais de guerra, após a Revolução Industrial, etc. Então eu acho que ele traz muito essa pegada de humanização, como a gente falou aqui hoje, com os problemas do dia a dia que a gente enfrenta
e se transportar de uma forma leve, mas muito impactante do ponto de vista de comunicação. E como eu sou uma pessoa que adora comunicação, e adoro me desenvolver nessa área, porque acho que é isso que a gente precisa para podermos ser melhor uns com os outros, nos entendermos melhor, passarmos melhor as mensagens, né, e poder ter isso, seria a pessoa que eu entrevistaria. Muito bom, muito bom. E você, Cláudia, quem que você entrevistaria? Eu tenho uma lista de pessoas que eu entrevistaria, mas a minha também não está entre nós, que seria meu pai. Bacana. Meu pai, eu entrevistaria meu pai para... meu pai alemão, refugiado de guerra, veio da Segunda Guerra para cá, tinha muita história, né? E ensinou muitos valores e gostava de inovação. Foi um dos primeiros caras a ter celular, um dos primeiros caras a ter computador. Quando se criou o computador na garagem lá, a Apple começou na garagem, ele foi um dos caras que trouxe um pequenininho, porque ele viajava muito. Então, eu entrevistaria ele também para saber o que ele estava achando de toda essa bagunça mundial e de inovação, para ele dar também alguns conselhos. Ótimo papo. Você falou de refugiado. Saiu recentemente um podcast que a gente gravou aqui com a Luciana Capobianco. Ela está à frente do Instituto Estou Refugiado. E ela trouxe aqui 3 refugiadas afegãs. Então nós tivemos um papo excelente sobre saúde em movimento, né? Porque das 3, 2 tinham algum histórico também na saúde, não falavam português e uma delas fazia a tradução aqui ao longo do nosso bate-papo e foi muito interessante também. Eu deixo aqui para quem estiver nos ouvindo, assistindo, esse convite para assistir esse episódio do ExpertCast. Bem, e por fim, nossa última pergunta aqui, de novo primeiro para você, Carlos. Qual que é a sua inovação ou invenção preferida? Não precisa ser só na saúde, tá? Então você pode ficar aberto aqui. Principal inovação ou invenção? Hoje em dia, como eu falei, é a inteligência artificial. Ou seja, ferramentas de AI. Eu sou um super user. Bom, eu não sou um super user, eu uso muito. Talvez não saiba usar na sua plenitude, mas eu tento usar muito e tento aprender muito. Porque acho que isso faz com que o meu tempo seja maximizado e tenha um impacto muito significativo. As ferramentas são incríveis hoje em dia. Certamente. São incríveis. E você, Cláudia? Eu acho que talvez a maior inovação que permitiu a inteligência... Eu fico sempre gostando de analisar a história. E a que permitiu a inovação com inteligência artificial foi o advento da... Eu vou chamar de internet, mas não é a internet em si, mas a possibilidade de conexão. Eu acho que isso mudou o mundo. Então, se eu tiver que fazer uma análise do que passou, tiveram algumas e essa eu acho que marcou o mundo moderno, né? E a que virá, ninguém sabe, mas eu acredito que virão muitas. Muito bom. Olha, foi um enorme prazer receber vocês dois aqui. Eu gostei demais do nosso papo. A gente falou de digitalização, de medicina diagnóstica, falamos de kitesurf, falamos de Ironman daqui a alguns dias e boa sorte, Carlos. Vamos ficar na torcida aqui para você ter mais uma superação. Papos excelentes sobre diversos pontos de inovação na medicina diagnóstica. Muito obrigado de novo, Cláudia, Carlos. Meu prazer, minha honra. Prazer enorme. Vai ser um prazer receber vocês aqui novamente. Vocês certamente voltarão. Muito obrigado. Voltamos. Obrigado a você, Guilherme. Bem, e para quem está nos ouvindo ou assistindo, o ExpertCast tem a produção da SoulPods, o apoio da Agfa Radiology Solutions. Não deixe de compartilhar esse e outros episódios com seus colegas, amigos. Publique nas redes sociais e nos dê 5 estrelas na sua plataforma preferida de áudio ou vídeo. Não se esqueça também de seguir e acompanhar a comunidade Inovação em Saúde. Nossos grupos são gratuitos, já contam com mais de 13 mil participantes, discutindo as principais tecnologias e inovações no setor. Acesse www.inovaçãosaude.com. Lá você encontrará os links para os nossos grupos e páginas no Instagram e no LinkedIn. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.